Bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu abrir aqui. Queridos, louvado seja Deus. Bom, eu Carlos aí, há tempo que eu não vi o Carlos, sua família, não é? Bom demais. O que é, Carlos? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos escutar um pouco da palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Profeta Abacuque. Eu já preguei algumas vezes em Abacuque, mas a palavra de Deus, ela vai nos dando novas nuances, né? À medida que a gente lê. Hoje, quando eu leio hoje, eu interpreto diferente de quando eu li há 10 anos atrás, não é? Você vai enxergando outras coisas. Falo 10 anos atrás porque eu fui resgatar o sermão que eu preguei, porque a gente não quer pregar o mesmo sermão, né? E aí eu preguei um sermão em Abacuque aqui em 2011. Imagina, já estamos em 2021, então faz 10 anos atrás. E aí eu estava refletindo, enfim, a mensagem de Deus hoje é em cima desse homem aqui, profeta Abacuque. Do capítulo 1, nós vamos ler até o verso 4 só. Vai servir como um gatilho, um start para aquilo que Deus tem a nos dizer. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Fala conosco agora, por meio da sua palavra, esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Havia uma senhora, ela recebeu uma visita pastoral, falar em visita pastoral, abre um parênteses aqui, pastor Levi, que deve estar nos ouvindo, que o Senhor melhore essa voz logo, pastor. Eu falei com ele essa semana, né? Ele está se recuperando, ele está em casa acompanhando, está, enfim, ativo aí, né, fazendo tudo que lhe compete como pastor da igreja, mas ainda se recuperando um pouco, porque depois que teve, né, que se recuperou da Covid, ele voltou muito rápido. Ele falou para mim, e a médica falou, segura um pouco, vai com calma, porque você precisa ainda recuperar a sua voz. Então, que Deus abençoe aí na sua casa, no seu lar. Estamos com saudades, eu particularmente. Queridos, então, um pastor foi fazer uma visita para uma senhorinha, chegou lá e falou assim, senhora, como é que está, né? Como é que tá as coisas? Tal. Assim, pastor, não está fácil não, está fácil não. A gente só tem essa galinha aqui, essas duas galinhas, essa plantaçãozinha aqui de milho, dá uns milho de vez em quando, e tem essa vaquinha aqui. E às vezes uma goteira, aqui essa goteira que não passa. Meu irmão, pode deixar, eu vou falar para a junta diaconal vir aqui, dar uma ajuda para a senhora. E a junta diaconal foi, se armou, fez tudo o que podia, juntaram as coisas, foram lá e ajudaram a senhora. Um tempo se passou, o pastor voltou à casa daquela mulher, daquela senhora, e perguntou, e agora, minha irmã, como é que estão as coisas? Pastor, essa coisa aqui, só tem essa galinha, essas duas galinhas, a vaquinha que está ali no fundo, a plantação ali de milho só, e essa goteira ainda que está aqui e tal. Minha irmã, tem uma coisa a lhe dizer, vai piorar. Como assim, pastor, vai piorar? Minha irmã, enquanto a senhora não aprender a agradecer por aquilo que a senhora tem, as vaquinhas, as galinhas, a plantação de milho, esse telhado que tem goteira, mas tem um telhado aqui, a senhora nunca vai reconhecer aquilo que Deus há de lhe dar. E essa é a mensagem do profeta Abacuque também. Abacuque chega a Deus e diz assim, Deus, até quando, Senhor? Até quando eu verei essas coisas acontecendo? Lembra você que Abacuque viveu num momento ali de transição entre o Império Assírio e o Babilônico. O Império Assírio estava ruindo e o Império Babilônico se levantando. Ele é contemporâneo daquela batalha de Carquemis, quando o rei Josias é morto, Joaquim se levanta, e ele vê aquela depravação moral, o império difícil, o império que levou o povo de Deus a
a abandonar os preceitos bíblicos, ele vê aquela destruição que ocorria nas cidades, ele estava desgostoso daquela situação, e ele diz assim a Deus: Deus, até quando? E Deus diz assim para ele: Abacuque, eu tenho uma notícia a você, vai piorar. Vai piorar porque quando a gente olha o verso 5, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que não vos crereis quando vos for contado. E quando você continua a ler o texto, nós percebemos que Deus diz assim: olha, eu vou fazer assim alguma coisa, mas eu vou fazer o império babilônico crescer, e ele será a justiça, a minha justiça sobre o povo de Deus. Ou seja, vai piorar. Essa mensagem de Deus a Abacuque faz com que ele comece um grande diálogo com o Senhor. Um diálogo que fala principalmente, como eu disse, da sua indignação com relação à depravação moral do povo. Ele que era provavelmente um levita, porque nós vemos no final do seu livro, no capítulo 13, ele valorizando os saltérios, as harpas, os instrumentos musicais. Ele que era um poeta provavelmente também, então ele valorizava a adoração, ele era alguém crente, ele era alguém que prezava pelo bom comportamento. Então quando ele começa a conversar com Deus, nós percebemos basicamente isso, a sua indignação pelo comportamento, pelo desvio moral do povo. E ele começa esse grande diálogo, e Deus então ensina-nos algumas coisas a respeito do que fazer quando as notícias não são boas. Abacuque, quando recebe a notícia de que as coisas iam piorar, ele continua o seu diálogo, mas resolve, num dado momento, pegar as suas coisas e ir à torre de vigia. A torre de vigia era um lugar, um ambiente que para outros serviços também, mas nesse caso era o lugar em que Abacuque se encontrava com Deus, de forma especial, de uma forma diferenciada, onde ele ia orar. A gente percebe que diante das dificuldades, Abacuque pensa basicamente em uma estratégia: eu preciso buscar mais a Deus. A sua vida é como a vida de Abacuque também, dadas todas as diferenças. Você também tem as suas indignações, os seus momentos de dificuldade. Você também vê as coisas piorando quando espera que as coisas melhorem. E você, como Abacuque, precisa buscar o seu lugar, o seu momento, a sua torre de vigia, e entender que nos momentos em que você mais precisa de uma ajuda, é o momento em que você mais precisa de oração. Você precisa orar, e orar mais. Quando eu olho para o profeta Daniel, ele, diante dos desafios que tinha também, ia morrer. Armam contra ele uma cilada, e Nabucodonosor então o pegaria, e ele resolve procurar a Deus, como era de seu costume. Sobe o andar e vai orar. Quando eu olho para os outros personagens, tantos outros bíblicos aqui, para o próprio profeta Isaías, próprio Jeremias, quando conversava com Deus e percebia que a coisa ia ficar difícil, eles já eram homens de oração, mas agora é preciso fazer alguma coisa diferente, é preciso fazer mais, é preciso orar mais. Pense você o que Neemias faz quando recebe a notícia de como estava Jerusalém. Ele então, lembre você que os babilônicos não levam todos, deixam alguns, e ele então recebe a notícia, pede para que ele fosse informado de como havia ficado Jerusalém, e ele é avisado: olha, os que ficaram em Jerusalém estão numa situação muito difícil, eles estão mal. E Neemias, antes de bolar a sua estratégia lindíssima, ele procura o rei para que conseguisse então reerguer os muros, mas a palavra de Deus diz que ele busca a Deus em oração, e muito mais do que isso, ele vai jejuar. Ele percebe que aquele momento era diferenciado, ele precisava ir à sua torre de vigia, ele precisava buscar a Deus de forma mais intensa. Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, porque o momento é preciso. Abacuque, capítulo 2, verso 9, a tua Bíblia provavelmente está aberta aí, vai dizer assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Essa era a segurança do povo, era juntar para conseguir pegar o seu ninho e colocar mais alto, para que assim se sentissem seguros. Quando Neemias vai nos mostrar o contrário, que a segurança dele vinha da intimidade que ele tinha com o Senhor. Salmo 46, verso 1, vai nos dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É assim que
quer que hajamos. Nos momentos de dificuldade, oremos. Lembra de Josafá? Domingo passado falei um pouco de Josafá. E Josafá também, diante dos problemas que estavam à sua frente, ele, rei, seria invadido pelos moabitas, pelos amonitas. Ele foi um grande rei. Josafá foi um grande rei. Josafá recebeu presentes dos filisteus que reconheceram, que homem. E ele então, os moabitas, enciumados com tudo aquilo, resolvem invadir o reino. E Josafá sabia que não poderia vencer. A Bíblia diz que Josafá vai buscar a Deus em oração. E agora, Senhor? Eu só posso contar contigo. E eles vencem a guerra sem colocar um dedo na mão dos inimigos. Foi buscar a Deus em oração. Deus é capaz de fazer milagres. Deus faz milagres quando nós o buscamos em oração. Podemos pensar em Eliseu e o seu moço. Essa história é linda, todos vocês conhecem, o livro de 2 Reis, quando o rei da Assíria fica encucado que alguma coisa estranha estava acontecendo. Não é possível que todas as vezes que eu, rei da Síria, vou guerrear contra Israel, sou muito mais forte que Israel, eles já estão preparados, porque alguém está avisando eles de que eu vou chegar. E o rei da Síria então procura saber o que estava acontecendo e avisam ele, não é ninguém não, é que lá tem um profeta, e esse profeta, ele sabe o que você fala, o que você planeja quando você está na sua câmara de dormir. Olha que interessante isso. Quando o rei então ia se recolher e bolava os seus planos, Deus avisava Eliseu do que o rei estava fazendo. Eliseu avisava o povo. E aí o rei da Síria falou, agora eu vou acabar com Eliseu. E quando ele vai acabar com Eliseu, eles eram muito mais fortes, eles sofriam da síndrome do mais, né? Do mais forte, mais preparado, mais poderoso. Eliseu, então, o moço de Eliseu fica apavorado. E Elias então diz, ora, né? Eliseu, ora e diz assim, Deus, abre os olhos desse moço para ele ver as carruagens de fogo, o que é que o Senhor tem preparado, os cavaleiros que estão, o mundo espiritual, abre os olhos espirituais desse moço. Quando nós oramos, amados, é isso que acontece. Quando nós nos achegamos a Deus, como aqui aconteceu com Abacuque, Deus abre os meus olhos espirituais para que eu veja as carruagens que estão sobre mim, para que eu veja o quanto o Senhor me protege, para que eu veja os anjos que estão ao meu redor, enviados pelo Senhor, guiados por Ti para me proteger. Você acredita nisso, nesse mundo espiritual que existe? Quantas vezes você já não foi liberto, salvo por um anjo enviado por Deus? Oração, buscar a Deus em oração. Então ele entende isso, Abacuque entende que era preciso buscar a Deus mais do que já fazia, como outros personagens assim o fizeram. O capítulo 2, verso 2 também vai nos dizer assim: o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Então, diante dessas notícias ruins, daquilo que eu gostaria que fosse diferente, diante dos problemas tantos que eu posso enfrentar, das minhas indignações, porque nós temos várias, desse sentimento de vingança, de justiça que nós às vezes queremos colocar em prática, que insiste em habitar no nosso coração, as tristezas que nós temos no dia a dia. Deus pede para que nós oremos mais, mas Deus pede também o que pediu para Abacuque no verso 2. Abacuque, escreve essas coisas que eu vou lhe dizer em uma placa bem grande, para que quem passe consiga olhar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, faz um outdoor, para que quem estiver passando na rua consiga ver. Eu acho que era isso aqui. Falar em outdoor, nós temos um aqui lindíssimo. Parabéns pelo conselho da igreja, pelas pessoas que ofereceram a estrutura, merecem um reconhecimento, ou não merecem, né? Vamos pensar assim, é tudo mas nós aqui, homens, não merecem porque, enfim, é tudo pela graça de Deus, mas sim, nós reconhecemos todo o esforço. Temos um outdoor lindíssimo. Qual é o versículo que está naquele outdoor? Vocês lembram ou não? Vamos ver? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem passa por aqui vê, não vê? Era isso que Deus queria de Abacuque. Agora, qual era a grande mensagem que Deus queria que Abacuque escrevesse naquela placa? O justo viverá pela fé.
Deus pede para que Abacuque se tornasse a própria mensagem. Abacuque é você agora, é aquilo que você escrever, é quem você é, que vai ser a solução também para esse povo. Prega, fala. Deus sempre agiu assim com os homens da palavra, com aqueles que ele tinha uma intimidade especial. Esses se tornavam a própria mensagem. Pense em Isaías. Isaías fica 3 anos seminu. 3 anos só com as roupas de baixo, e era uma vergonha aquilo, sem calçado, andando para que quando o povo olhasse para ele, visse em Isaías a própria mensagem. O povo buscava a sua segurança nos etíopes, buscava a sua segurança na Síria, buscava a sua segurança em qualquer outra coisa que não era Deus. E aí então Deus fala a Isaías: faz o seguinte, fica como eu vou deixar esses homens que o meu povo acha que são a solução. Porque a gente conhece a história depois e vê que esses homens que eram a solução saíram com as nádegas de fora, em vergonha, caminhando pelas ruas. Isaías se tornou a própria mensagem, ou seja, quem olhava para Isaías via Deus falando. Pense em Jó, um profeta, uma história lindíssima, mas Jó se torna a própria mensagem à medida em que eu olho para ele e vejo um homem que perdeu tudo, manteve-se fiel a ponto de no final da sua história dizer que agora os meus olhos veem o Senhor, aquele que eu só conhecia de ouvir falar. Homens que se tornaram o outdoor de Deus. Nós somos, a Bíblia fala, o quê? Sal, luz do mundo. Ou seja, nós somos a mensagem, nós somos o farol. Falta isso para nós, amado. Falta isso para nós, entender que esses momentos que nós enfrentamos aqui, de dificuldade, seja qual for, e falta isso para mim. Eu falo que essa mensagem é para mim também. Para mim, sem dúvida nenhuma. Falta isso de perceber que tudo aquilo que eu enfrento é a vida. É a vida. De que eu não posso ser um mimadinho do Senhor, pensando que é só sobre mim que não acontecerá as coisas. Acontecerá. E vai acontecer coisa pior. Essa semana, em outras palavras, e por isso que Deus me levou a Abacuque, Deus disse assim para mim: está ruim, Ricardo? Se prepara que vai piorar. E aí? Aí eu não sou amado de Deus? Não. Eu sou o quê? Eu tenho que ser o quê agora? Um homem de mais oração. Se vai piorar, Senhor, então eu vou dobrar o meu joelho, porque me falta oração. Se vai piorar, Senhor, então que eu, diante dessa situação toda, me mantenha firme para ser a mensagem, para que as pessoas olhem para mim e elas vejam, apesar de tudo, ele permanece em pé. Porque o justo, o homem de Deus, vive pela fé que tem, e não pelas circunstâncias. E esses homens, então, o próprio Oséias, se for falar em alguém que se tornou a mensagem, imagine o que Deus quis falar ao povo. Oséias é um profeta. Oséias, casa com uma prostituta, Oséias, porque eu quero que o povo veja como eu me sinto. E ele então fez. Nós somos a mensagem. Por fim, verso 3. Capítulo 3, lindíssimo. Do verso 2 aqui até o verso 19, nós temos uma mensagem incrível. Mas eu lerei o início e depois o final. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do ponto de Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche de louvor, e ele começa a louvar. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Final, verso 18, 19 e 20. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Sabe o que Abacuque faz, e que me serve de exemplo, além dele buscar mais a Deus? Além de ele ser esse homem que se torna a mensagem, na medida em que ele
faz o que Deus quer, publica aquilo que Deus quer que seja publicado, se mantém firme, ele começa a louvar. Ele canta, ele agradece, ele olha para tudo aquilo. Quer saber de uma coisa? Senhor Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo pareça dar errado, eu me alegrarei no Senhor, o justo viverá pela fé. Senhor Deus, o justo viverá pela fé, e eu feliz canto ao Senhor. Pense em Paulo e Silas na prisão, da mesma maneira, tiram o espírito imundo de uma mulher adivinhadora, aquilo causa indignação, porque os donos dela perdem o seu sustento, eles são presos, e eles na prisão começam à meia-noite, o que é muito bonito isso, né? Vamos pensar na madrugada, não é? Eles começam a cantar e a orar. Há o terremoto e eles são libertos. Poderiam estar lá se lamuriando, mas começam a louvar e a cantar. E o que eu acho mais bonito nisso tudo é que Paulo poderia chispar dali, pensando agora é que eu estou livre, mas quando ele vê o soldado que se mataria, porque sabia que se ele não se matasse, alguém o mataria, deixou escapar os prisioneiros, o soldado havia tirado a espada. Paulo para. Sabe por quê? Porque o testemunho dele, a mensagem que ele carrega é mais importante do que a sua vida. A mensagem que ele carrega é mais importante que o seu bem-estar. Ele para pregar a mensagem. Mas ele canta. Que música será que eles cantavam, né? O Salmo 108, que é uma junção de outros salmos, o Salmo 60, Salmo de Davi, fala de algo incrível também. Abra sua Bíblia lá, por gentileza, querido. Salmo 108, para você entender também um pouco mais o que é louvar e cantar nos momentos de dificuldade. Salmo 108. Os moabitas estavam à espreita, os edomitas estavam à espreita, os filisteus estavam à espreita. E olha o que Davi faz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Esse homem estava sofrendo, tá? Esse homem estava sofrendo. Esse homem estava no meio de uma situação difícil. E ele começa a dizer isso: porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Ele começa. Eu acredito muito na oração daquela mãe de família, naquele canto daquela mãe de família que, enquanto lava a sua roupa, lava a roupa da sua família, lava a roupa do seu filho, canta, louva a Deus em oração pelo seu filho. Sabe o que é isso? Enquanto você, mãe, pai, seu filho não está em casa, você está lá arrumando as coisinhas dele, talvez com o coração apertado, e você ora e canta a Deus, agradecendo, apesar dele. É isso que Abacuque faz. Quer saber? Eu vou cantar, eu vou orar, eu vou agradecer. Eu encerro dizendo o seguinte, queridos: quando perguntarem como está a sua casinha, diga: louvado seja Deus, porque eu tenho uma vaquinha, eu tenho uma galinha, eu tenho uns pezinhos de milho, e eu tenho esse telhado com algumas goteiras, mas ele me protege de muita coisa. Quando nós reconhecermos que, apesar de Deus continua conosco, muito mais virá de bom, porque mesmo quando as coisas ruins vierem, o nosso coração se encherá de paz vinda do céu, em saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que o justo, você, não viverá pelos olhos da terra, viverá pela fé, e a fé vê coisas que os olhos não veem. Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado por Abacuque, obrigado pela mensagem que o Senhor nos traz por meio da vida dele, de que mesmo quando nós olhamos, Senhor, até quando? E o Senhor diz: calma que vai piorar. A gente pode permanecer firme, inabalável, na certeza de que o Senhor permanece conosco. Agora precisamos dobrar os nossos joelhos, te buscar em oração, sabendo que é nesses momentos que precisamos de mais intimidade,
de mais proximidade com o Senhor. Nos faz também manter-nos serenos, crentes, para que sejamos a mensagem e escrevamos no nosso coração, na nossa testa, na nossa fala, no nosso testemunho, que o justo viverá pela fé. Portanto, aqueles que passarem correndo por nós, verão a mensagem do Senhor. E por fim, Pai, que cantemos, que louvemos, que não blasfememos, que não resmunguemos, mas permaneçamos inabaláveis, louvando o Seu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vaquinha, obrigado pela galinha, obrigado pelo milho, obrigado pelo telhado. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos. Amém. Eu convidei o